O tempo é percebido de modo diferente, dependendo de onde estamos no universo e de como nos movemos. Objetos que se movem quase à velocidade da luz envelhecem menos que objetos parados. E os objetos próximos a um corpo gravitacional envelhecem mais lentamente que os objetos distantes. Os relógios movem-se a velocidades diferentes em campos gravitacionais diferentes. Quanto mais forte o campo gravitacional, mais lentamente passa o tempo em comparação a alguém que estivesse no espaço onde não há campo gravitacional. Na superfície da Terra, os relógios andam um pouco mais devagar do que relógios nos céus. Um exemplo disso é que os relógios no GPS, o sistema de satélites, andam um pouco mais depressa do que os relógios aqui na Terra, porque estão em um campo gravitacional mais fraco. Os cientistas e engenheiros que planejam o GPS têm de levar em conta essa diferença nos relógios. Se essa correção não fosse feita, o GPS do seu carro não funcionaria e, em vez de ir de Los Angeles a Nova York, você acabaria em Massachusetts. A viagem para o futuro foi testada com relógios atômicos exatos. Os cientistas colocaram um relógio no solo e o outro em um foguete na órbita da Terra. Os dois foram comparados por meio de sinais de rádio entre o foguete e o solo. O relógio no foguete andava mais depressa. Aqui na Terra, meu relógio está andando mais devagar em comparação com o de alguém em uma nave espacial em algum lugar longe da Terra. O relógio na nave anda mais depressa e eles chegam primeiro no futuro. Os físicos estudaram a possibilidade de um buraco de minhoca tornar possível a viagem não só para o futuro, mas também para o passado. Se houvesse um buraco de minhoca com uma boca perto da Terra e outra no centro da galáxia, a velocidade de fluxo de tempo seria diferente em cada boca. E também no universo externo. Mas se olhássemos diretamente no buraco de minhoca, o fluxo do tempo pareceria igual. Essa diferença nas velocidades relativas, vistas externamente e vistas no interior do buraco de minhoca, é que poderia convertê-lo em uma máquina do tempo. Isso significa que, ao entrar em um buraco de minhoca, poderíamos partir hoje e sair do outro lado centenas ou milhares de anos no passado. O buraco de minhoca pode nos tornar capazes até de viajar para outra galáxia. Ou até mesmo para outro tempo. É possível que venhamos a usar um buraco de minhoca de um tipo determinado, até para transportar informações ao passado ou pessoas para trás no tempo. Mas a viagem de volta ao passado cria paradoxos perturbadores. Seria possível viajar ao passado e mudar a história? Um dos problemas de viajar para trás no tempo é que isso produz vários paradoxos. O mais famoso deles é o paradoxo do avô. Se eu tiver uma máquina do tempo, eu posso voltar no tempo e matar meu avô, que nunca seria pai do meu pai, que não me teria, e assim eu não teria nascido. Isso significa que eu não teria conseguido ir ao passado para começar. Digamos que você volte ao passado. Conheça sua mãe adolescente e ela se apaixone por você. Então, como você poderia nascer se sua mãe rejeitar seu pai e se apaixonar por você? Os problemas práticos são enormes. Mas se algum dia alguém bater à sua porta e disser que a sua bisneta, uma mulher do futuro que voltou ao passado para encontrar seu ilustre ancestral, não bata a porta.
Talvez no futuro, nossos descendentes tenham a possibilidade de viajar no tempo e talvez algum dia possam vir tocar a campainha. A viagem ao passado provocou muitas hipóteses de ficção científica. Se essa máquina pode fazer o que você diz, destrua antes que ela o destrua! Se as leis da física permitem buracos de minhoca, como elas lidam com o risco de mudar a história? Uma possibilidade é que a lei da física permita que você viaje para trás no tempo, desde que isso mantenha um universo autocoerente e que, em certo sentido, a história não seja mudada. Não se pode voltar ao passado e mudar coisas que impediriam que você fosse criado, para começar, por exemplo, como no paradoxo do avô. Por enquanto, a viagem no tempo por um buraco de minhoca é apenas especulação. E alguns cientistas pensam que essa tentativa poderia destruir o buraco de minhoca. O que acontece quando se tenta transformar um buraco de minhoca em uma máquina do tempo é que assim que ele se conecta a diferentes tempos, obtém-se um acúmulo de radiação tão intensa que destrói o buraco de minhoca, impedindo que se crie uma máquina do tempo. Isso parece ser um sinal de que talvez exista um modo de a natureza se proteger com as leis da física, impedindo os paradoxos e as coisas estranhas que as máquinas do tempo nos sugerem. A viagem pelo buraco de minhoca é improvável porque teríamos de saber muito sobre o buraco de minhoca para que ele não fizesse coisas desagradáveis como transformar você em uma grande bola de gás, pois as forças gravitacionais que sustentam o buraco de minhoca são certamente muito extremas. A ideia de um buraco de minhoca não é algo que possamos considerar impossível. Seria absurdo dizer que nunca faremos isso, porque estamos lidando com forças, energias e conhecimento que se encontram além de nosso domínio atual.